Oi, Jayara, tudo bem com vocês? Meninas, esse é o primeiro vídeo oficial, né? Que eu venho aqui conversar com vocês, falar da minha trajetória e o porquê também deste canal, porque eu já gravei 2 vídeos, mas eu gravei nas minhas 2 segundas-feiras que eu tive folga e eu gravei pra vocês um pouquinho do meu dia, mas vamos dizer que esse é o primeiro vídeo real, né, oficial, eu falando sobre a minha vida, sobre o meu cabelo e o que vocês vão ver um pouco nesse canal, né, nos vídeos que eu vou estar postando. Então, bora lá, meninas, deixa eu explicar um pouquinho. Eu me chamo Jennifer Emanuele e a maioria das pessoas que me conhecem me chama de Manu. Tem muitas pessoas que nem sabem que eu me chamo de Jennifer, porque até meus professores, na época que eu estudava, era tudo Manu, 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 Manu. Então, tem pessoas que eu acho que é até um segredo que eu me chamo Jennifer. Mas pra vocês, Araras, pode me chamar de Manu, eu tenho muitos apelidos também. Minha mãe me chama de Nonô, mas ela fica com ciúmes se alguém chama de Nonô. Nu, Manu, Nunu, tem vários apelidos. E de pessoas mais próximas também, mas eu chamo vocês de joias raras, porque é como se a gente fosse, né? Como não, né? A gente é joias raras de Deus, do Senhor. Então eu achei um apelido muito bonito pra chamar vocês que me acompanham. Então, eu tenho 21 anos, eu nasci no dia 18 de junho. Amo friozinho e falando na minha cidade aqui em Araraquara tá bem friozinho hoje. Eu tava com aqui, mas eu tirei só pra gravar, pra ficar mais bonitinho no vídeo. E eu estou passando em transição capilar. Então, eu acho bem bacana eu compartilhar com vocês esse processo. E aí também foi a ideia de eu criar o canal, porque eu também trabalho, né, com uma marca Fashion Gold. Eu vendo esses produtos, então é uma forma também de eu divulgar aquilo que eu trabalho e também mostrar, porque eu sei que tem muitas meninas, né, que estão passando por essa fase também. Então, falando um pouquinho mais da minha história, gente, eu sempre tive o cabelo cacheado. Eu vou postar, deixar aqui algumas fotos pra vocês verem como era meu cabelo. E aí, o que aconteceu? Teve um profissional, eu não vou falar assim mal dele, porque não foi culpa dele. E eu adoro ele, eu ainda vejo ele, mas tipo, ele fez muitas coisas assim, importantes na minha vida, foi ele que arrumou meu cabelo. Só que o que acontece? Não é culpa do profissional, é culpa também de o cabelo cacheado. Quanto mais você vai alisando, não passava assim muita, era mais em festa, casamento, quando tinha algum evento, eu gostava de alisar meu cabelo, mas eu sempre amei meu cabelo cacheado, apesar do trabalho que dá, né, gente? Vocês sabem que é complicado. É muito creme, demora a finalização, mas eu sempre amei. E aí teve uma época que eu cortei, no meio da pandemia eu cortei e fiz chapinha e escova no mesmo dia. E depois, quando eu lavei meu cabelo, as ondas do meu cabelo, a curvatura, não era mais a mesma. Vou deixar a foto espalhadinhas por aqui de como ficou meu cabelo, né? Como ele era e como a curvatura ficou. E eu mandei mensagem pra outra profissional perguntando que era própria, né, de cabelo cacheado. E ela falou que eu teria que cortar. E o que acontece, gente? Eu odeio cabelo curto. Odeio, odeio, odeio. Pra mim, tipo, tem que estar mais ou menos aqui. Meu cabelo tá enorme. Vou mostrar depois ali pra vocês. E aí eu não quis, mas eu fui muito cabeça dura, né? Porque eu tava no meio da pandemia. Eu poderia cortar, tipo, ia ser muito mais fácil, acho que o processo. Mas aí eu pesquisei muito, porque falei, então eu vou alisar. Só que eu não queria nenhuma progressiva aqui. Meninas, eu vou estar fazendo uns cortes no vídeo, porque meu celular vive sem armazenamento, né? Então vai ter umas corte. Mas então, eu procurei uma progressiva que não afinasse meu cabelo, que não danificasse, que não fosse com formol, porque eu vejo muitas pessoas que quebram o cabelo por causa usando química, né? Os danos que tem. Então eu pesquisei bastante e eu achei essa linha que hoje eu trabalho com ela, que é a Fashion Gold. É uma progressiva sem formol, que grávidas podem utilizar, pessoas que tenham cabelo tingido, loiras, ruivas, podem estar utilizando. Então, e assim, até cacheada para soltar os cachos, sabe? Então, é uma linha que não só trabalho com ela, mas eu também uso e pra mim foi perfeito. Eu vou deixar aqui também foto de como que meu cabelo liso, gente, fica lindo, 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 lindo. E eu amo demais. Só que eu quis, né, voltar para os cacheados e faz 1 ano e 3 meses. Abril, maio, junho, julho. Tá indo pra quase, hoje é dia 28, tá indo pra quase 1 ano e 4 meses.
porque a última vez que eu passei foi em dia 1º de abril. E é isso, gente, eu procurei uma progressiva que desse certo pro meu cabelo, que não fosse danificar. E hoje vai fazer quase 1 ano e 4 meses que eu estou em transição. Não hidratei o meu cabelo, hoje só lavei. Uma alemã, passei um creminho, mas ó, vou mostrar pra vocês como ele está. Ó. Ele tá bem grande já aqui a raiz, mas eu acho que se eu cortar ainda ele vai ficar bem pequeno. E tem uma boa parte ainda bem lisinha. Meu cabelo tá bem grandão, ó. Bem grandão mesmo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ele tá bem... O cabelo tá bem grande. Mas cacheado, pouca coisa. Eu dei uma cortadinha, tipo, em alguns aqui, por exemplo, eu dei uma cortadinha. Tem um aqui no canto, gente, que eu cortei pra ver como ia ficar o tamanho. Mas agora eu não sei onde ele tá. Mas tá vendo? Então, eu tava pensando em fazer, né, cortar Big Shop que fala, gente, não sei. Em cortar em dezembro, mas não sei, meninas. Por exemplo, se ele tivesse no máximo, no mínimo, até aqui, eu acho que eu aceitaria, mas eu não gosto de cabelo muito curtinho. Meu rostinho já é redondinho, sabe? Mas eu não ia ficar, tipo, muito... Eu não gosto. E aí eu tava pensando em deixar mais ou menos até aqui. Mas vai dando uma ansiedade que a gente não vê a hora de cortar, né? Mas é isso, meninas. Contando um pouquinho da minha história sobre o profissional também. Eu fiquei um pouco chateada porque eu mandei mensagem pra ele e tal. Ele tava passando por uma fase difícil. Mas ele não me deu retorno. Tipo, eu sei que o problema não foi ele que causou. Que quanto mais você vai alisando, passando chapinha, coisas... Então, e aí ele não me deu um retorno, sabe? Mas é isso, enquanto o meu cabelo tá nesse processo, eu vou postando vários vídeos pra vocês aqui no YouTube e também no Instagram, dos produtos que eu trabalho também, e mostrando toda essa transição e fora o meu dia a dia também. E nessa fase eu tô passando, Babyliss me ajuda, mas é claro que ficar passando muito também, mas sempre passar protetor térmico, pra não danificar tanto, né? Mas a parte que eu vou cortar, né, então eu faço bastante penteado. Aí vou deixar algumas fotos também, eu adoro fazer penteadinho, deixar cacheadinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouco de conhecer um pouco mais sobre a minha vida. E até os próximos vídeos. Beijão!